Salve, salve meus grandes guerreiros e guerreiras! Aqui é o professor delegado Alisson Rocha, trazendo coisas importantes. Vou compartilhar hoje mais um pouco da minha experiência, já de 20 anos de caminhada no concurso público. A nossa live, 21 dias de desafio. Eu vou ser Polícia Federal. São dicas que você não acha no papel. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma dúvida que muitos têm. Tem uma galera que tem uma dúvida muito grande em relação a conciliar os estudos da prova preambular objetiva com a prova discursiva. Seja a prova discursiva de cunho jurídico para delegado, seja a prova discursiva de cunho específico, como se fosse para redação. Então muita gente fica sem saber como conciliar, como administrar o tempo de estudo. O que eu faço, professor? Que hora que eu começo a fazer as simulações? Mas antes eu quero alertar, a galera entupiu no direct. A turma para delegado da Polícia Federal, turma Gold, vai vir com um monte de novidade, desde o material até a parte da mentoria Gold, acompanhamento individual, vai ser lançado dia 14 agora de setembro. Para a galera que está estudando para a Polícia Rodoviária Federal, agente e escrivão da PF, a turma vai ser lançada dia 28, tranquilo? Vamos para o tema da live agora. Professor, eu quero saber o seguinte, Eu estou estudando, eu vou dividir a live em dois blocos. Eu vou dividir para quem está estudando para a Polícia Federal, para agente e escrivão, para PCDF, agente da PCDF, escrivão da PCDF, e depois para quem está estudando para delegado de polícia no geral, incluindo o delegado da Polícia Federal. Tranquilo? Bom, o papo é o seguinte, muitos de vocês, por falta de experiência, às vezes maturidade, não sabem o momento, vocês não sabem o momento de estudar, porque a gente às vezes não passou por certas situações, mas eu já vivi isso. Eu já fui aprovado para a Polícia Rodoviária Federal, em 2009, eu não fui nem fazer o TAF, eu fiquei em 211, eles chamaram 400, eles chamaram todos para ocupar o cargo. Eu fiz regionalizado na época para o Paraná, o estado do Paraná, Polícia Rodoviária Federal. Eu passei para outros concursos também, técnico de segurança do Ministério Público da União, e eles também chamaram e tinha prova de redação. Então assim, eu já passei para vários concursos que eu tive que fazer prova de redação também, além da prova preambular. E como que eu consegui administrar isso? Bom, muitos não entendem o seguinte, se você for fazer uma prova desses concursos, no geral, de carreira intermediária, ou seja, agente, escrivão, seja da PCDF, seja da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o primeiro passo que você tem que fazer, isso inclui também a galera que faz prova de cunho jurídico para delegado da Polícia Federal. Você tem que estudar a parte estratégica da gramática que você vai precisar para desenvolver o texto. Professor, como é que eu faço? Eu fico com dúvida. Sim, eu sei que você fica com dúvida, eu também fiquei com muito tempo. Eu perdi 3 pontos para delegado da Polícia Federal em relação a emprego de vírgula, concordância, coisas que, sendo sincero, eu não imaginava que fosse acontecer. Eu estou sendo muito honesto com vocês. Em outros concursos não tinha acontecido e eles arrocharam de uma forma que muitos não acreditaram e fizeram uma correção muito rigorosa nas discursivas, na peça. Eu perdi praticamente 3 pontos por causa de erros gramaticais. E tem uma galera que fica preocupada somente em fazer só com conteúdo. Não, estuda só o conteúdo e deixa a parte de gramática de lado. Eu perdi 3 pontos no geral. Foram 3 discursivas e uma peça para delegado da Polícia Federal. Eu tenho tudo isso anotado. Eu vou compartilhar com meus alunos da turma Gold, que vai ser lançada, com um detalhe para a gente já começar a prestar atenção nisso. Então o que eu quero dizer para vocês? A base, pelo incrível que pareça, uma das mais importantes da atualidade, que as bancas vêm apertando, arrochando na correção, é a gramática. Mas é aquela gramática aplicada especificamente para a prova discursiva.
Tá? O que você mais usa quando você está escrevendo? É a parte, tá, do emprego adequado, certo? Do acento grave, a crase, ao emprego da vírgula, regência verbal nominal, concordância verbal nominal. Isso é muito importante. Emprego, eu perdi muita pontuação. Emprego em relação à escrita, de aquela chamada gramática jurídica. O artigo pode ser por extenso, pode ser abreviado, como é que é a abreviação correta de lei. E assim, eles apertaram de forma absurda a correção. Perdi 3,2, para vocês terem uma noção. Para você que está estudando no geral, para os concursos, então o primeiro conselho que eu dou para cada um dos senhores e senhoras: estudem língua portuguesa, saibam toda a minúcia dessas regras gramaticais que você precisa para utilizar para desenvolver o seu texto. Seja uma redação temática, seja uma discursiva de cunho jurídico, não interessa, a língua portuguesa vai ser corrigida, a regra, isso é fato. Então você tem que ter uma base sólida com as regras gramaticais para fazer uma boa redação ou uma boa discursiva para delegado de polícia. Uma boa redação para os cargos intermediários no geral, seja escrivão e agente da Polícia Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal, qualquer polícia, e discursiva até da Polícia Federal. Eu perdi 3 pontos, somando a peça e 3 discursivos para delegado da PF. Vocês sabiam disso? Muita gente não sabe. Fica naquele afanho só de ter o domínio do conhecimento jurídico e deixa essa parte de língua portuguesa de lado. Igual eu, professor Alisson Rocha, com toda a minha experiência, com toda a minha bagagem, deixei. Para mim, eu sabia escrever, já estava assim bom, já estava o suficiente. Então minha nota poderia ter sido muito melhor nas minhas provas discursivas da minha peça. E eu deixei a desejar em decorrência de, vamos dizer assim, menosprezar no bom sentido a Sebrasp, menosprezar a correção da banca, porque eles nunca tinham arrochado tanto assim. E eu vou mostrar isso para vocês oportunamente. O que eu quero? Então, o primeiro passo, você precisa ter a noção que a sua base gramatical precisa estar estruturada. Muitos alunos que começam a estudar com a gente falam: professor, eu quero simular logo, professor, eu preciso, fazer a redação, fazer a discursiva. Meu filho, você não sabe nem a gramática direito, porra. Não pula etapa, por favor, não vamos pular etapas. Vamos devagar. Vamos primeiro aprender a escrever, aplicar as regras que sejam necessárias para que você tenha um bom desempenho, ok? Você consegue estudar com... Isso eu estou falando estratégia que é matadora, galera, tá? Você não vai achar isso em livreto, não. Então, primeiro ponto, fortaleça sua base quanto às regras gramaticais e levando em consideração as regras mais usuais, tá? Que tem uma aplicabilidade, seja na sua redação de temas abertos, conhecimentos gerais, temas de segurança pública e cidadania, seja nos temas de discursivas específicas para cargos jurídicos, como exemplo para delegado da Polícia Federal, igual eu fiz. Então o que acontece? Primeira regra decisiva é essa. Segundo ponto que você vai fazer como se fosse um escalonamento. Então, vamos para fins didáticos, a primeira etapa de um estudo com qualidade para uma prova discursiva é você ter o fortalecimento das suas bases de regras que tenham aplicabilidade, regras gramaticais na sua prova, tá? Seja redação, seja discursivo. Discursivo que eu falo com tema técnico jurídico, não tem diferença. Ok, passado isso, qual seria a segunda etapa de um estudo para a prova discursiva? Sem dúvida alguma, você tem que começar a trabalhar, tá, os temas de maior preponderância. Você tem que começar a trabalhar os temas de maior importância. Eu vou citar um exemplo de cada. Primeiramente, um exemplo, igual nós acertamos praticamente a redação da prova da Polícia Rodoviária Federal. Então estava ligado à parte de trânsito, estava ligado ao tema de controle, em relação aos acidentes, a repercussão que teve quanto à legislação,
tá? Para o controle do etilômetro, em relação à embriaguez, um exemplo. Você vai fazer o quê? Isso tem pertinência temática. Para delegado da Polícia Federal, que a gente também acertamos, nós conseguimos nos aproximarmos das 3 provas discursivas, 2 vieram com um tema muito próximo do que a gente já tinha simulado com nossos alunos. Então são temas jurídicos, são determinados crimes que você que está estudando já tem que ter tido contato previamente. Então, no geral, você tem que ter um parâmetro sobre temáticas potenciais a serem cobradas na prova. Isso faz toda a diferença. Então, para a galera que está estudando para as carreiras intermediárias, PRF, agente, escrivão da PF, você vai ter que ter o quê? Esses assuntos de pertinências temáticas com a carreira no geral. Galera que vai fazer prova de agente da PCDF agora dia 18 de outubro. Professor, se tivesse um tema, tá? Um tema para você apostar que em tese possa ser cobrado na prova, para eu já treinar, para eu começar, né, a fazer meu resumo, minha síntese, qual seria? Fake news, tá? A fake news dentro do Estado de Direito, fake news e o princípio, sem dúvida alguma, um direito de liberdade de expressão, ao equilíbrio dentro do Estado democrático de direito, notícias falsas e criminalização, tema potencial para a prova de redação, para as carreiras intermediárias. Então você tem que ficar ligado. E o que a gente faz, por exemplo, né? Em decorrência da minha experiência, a gente já compartilha esse tema com o aluno. E o que o aluno, no geral, tem que fazer? Ele tem que fazer uma síntese primeiro. Ele tem que ter contato com o tema, porque eu não conheço, tá, ninguém que consiga desenvolver, fazer uma boa discursiva, seja de cunho técnico jurídico, ou uma boa discursiva / redação, sem ter tido contato com aquele assunto. Só de ter ouvido falar. Não. Você tem que ler, você tem que ver as minúcias, você tem que fazer o seu resumo. E é exatamente isso que a gente orienta. Então essa é a segunda etapa. Tá? Ter contato com os assuntos mais potenciais, que você percebe que estão ligados ao perfil da carreira, na execução, o perfil, a filosofia da banca, dá para saber. E aí você já está na segunda etapa. E a terceira e última etapa, tá? Você imagina uma escadinha. Você subiu o primeiro degrau, o segundo, agora a gente vai para o último degrau. Qual seria? Muito simples. A simulação. E aí você já tem uma base de regra gramatical. 2, você já conhece a temática, você já teve uma familiarização com aquele tema potencial. E 3, você vai conseguir ter contato com aquele tema e raciocinar para desenvolver, porque você já fez um resumo antes, você já fez uma breve síntese antes. E aí você vai simular a Vera. É outro naipe. Você vai ganhar ali um arcabouço de informação absurda. Isso a gente faz, eu estou compartilhando minha experiência com vocês. Foi o que eu sempre fiz no meu histórico de estudos e aprovações de segunda fase de concurso público. Tá? Já tendo sido aprovado para a Polícia Rodoviária Federal, tá? Para provas que tiveram redação, tá? Técnico de segurança do Ministério Público da União, dentre outros. Para delegado, por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, foram 3 discursivas também. Minhas notas sempre foram boas. No geral, nas segunda fase, sempre foram. Seja discursiva, peça, seja prova de redação com tema, né, aberto sobre segurança pública, cidadania. Porque eu sempre tive essa perspicácia de passar esses 3 passos para vocês, conciliando com o meu estudo de prova objetiva. Então, quando eu estudava a língua portuguesa, por exemplo, paralelamente, eu já prestava uma atenção quadruplicada para as regrinhas que eu ia utilizar na minha escrita. Já fazia o mapeamento da minha vulnerabilidade, tá? E já ia corrigindo. Depois fazia essa pesquisa de temas, igual eu fiz para a Polícia Rodoviária Federal, tá? Igual eu fiz para delegado da Polícia Federal, quando foi aprovado, em relação à pertinência temática da carreira, em relação à filosofia da banca. E aí passava para a terceira etapa,
última e terceira etapa, que era a simulação. Então, assim, o seu índice de aproveitamento é muito melhor. Isso é um estudo planejado, um estudo organizado para a segunda fase. E assim, conta demais, tá? Sem dúvida nenhuma, é um grande diferencial. Porque muitos de vocês ficam naquela pressa de já querer simular e não tem base. Vocês querem pular para a terceira etapa, para o terceiro degrau, sem ter tido nem dado o primeiro passo no primeiro degrau. É chamado dar o passo maior do que a perna. E aí não sabe, né, escrever direito. Aconteceu, né, você vai deixar vários erros para trás que vai te custar caro. Às vezes você vai ter dificuldade de sintetizar e estruturar o tema na hora, porque você ouviu, você deu uma lida muito rápido, você não teve aquele trabalho estratégico, aquele trabalho minucioso com um tema potencial para sua prova discursiva, para sua redação. Seja para delegado, seja para agente da PF, escrivão, PRF, não interessa. Essa é a melhor metodologia em termos de organização e planejamento. E aí, como é que eu vou conciliar isso com meus estudos? Eu estou te falando. Quando a gente está estudando, por exemplo, língua portuguesa, a gente já está tendo essa noção, tá? E, consequentemente, você está fortalecendo sua base. Ah, professor, eu preciso fazer a administração do meu tempo para estudar discursiva todo dia. O que o senhor acha sobre isso? Eu, no geral, acredito que seja um grande excesso você fazer isso. Para os nossos alunos, se você olhar o cronograma, no geral, a gente, após a primeira etapa, né, partindo para a segunda etapa, eu faço a indicação que seja reservado um período de 1 hora, no mínimo, durante um final de semana, sábado ou domingo, para você trabalhar em cima da temática ao qual tenha sido direcionado. Então, se eu direcionei você para trabalhar, por exemplo, né, a parte da lei anticrime e os impactos no sistema processual penal, exemplo, você vai trabalhar em cima disso, você vai receber ali os links como fonte de consulta, você vai fazer seus resumos, você vai destinar no mínimo 1 hora para fazer isso. Então é mais do que o suficiente, não tenha dúvida disso. Essa é a parte mais importante para quem estuda para prova de segunda fase, para redação, para prova discursiva. Não é a simulação em si, é onde muitos de vocês, por falta de conhecimento em relação à malandragem de prova, pecam. Vocês ficam naquela pressa de fazer simulação e ficam deixando as etapas mais importantes, que vão construir uma base sólida para você, para trás. Desse jeito. E o que acontece? Você precisa fazer esse direcionamento para os temas de maior importância no geral. Não é adivinhar tema, não. Assim, a gente tem que ter essa perspicácia, por isso que eu falo que vocês precisam se aproximar de profissionais que já tenham passado por várias etapas que vocês ainda vão passar, galera. Vocês ainda vão passar. Isso é uma realidade, entendeu? Você tem que sugar a sabedoria dessas pessoas para não cometer os erros que nós já cometemos. Você, na verdade, ganha qualidade, porque você vai aproveitar o que deu certo. E o que eu estou falando para vocês aqui numa live é um resumo, sendo sincero, de 20 anos de experiência em prova de segunda fase. Eu já participei de mais de 5 segunda fase e todos eu me saí bem, tá? No geral. Então, o que eu tenho a dizer para você, quando você estiver estudando, reserve, no geral ali, um período de pelo menos 1 hora no final de semana para você fazer essa pesquisa dos temas de maior importância, a galera que está estudando para PRF, agente da PF, escrivão da PF, agente da PCDF. Faça essa triagem, faça essa pesquisa, comece a trabalhar esses temas só fazendo síntese, tá? Só fazendo perguntas e respostas, sem simular, né, como se fosse a Vera. Por enquanto não. Que aí depois que você estruturar o tema, que tiver contato, aí você pode simular. Tá? Pode ser de uma semana para outra, tá? Sem problema. Não precisa você ficar se matando, fazendo 1 milhão de simulados de redação de discursivo, que isso não vai resolver seu problema por si só, não. Você precisa ter o estudo direcionado, tá? E o planejamento estratégico, principalmente para a segunda fase. E pouquíssimas pessoas conseguem se aproximar do que o examinador está esperando no espelho de resposta. Eu falo com experiência.
tá? De quem já corrigiu mais de 1000 provas, certo? De aluno para a segunda fase, tá? Para delegado de polícia, principalmente, certo? Isso eu estou falando propriedade. Eu tenho um livro publicado na Juspod, um dos mais vendidos, que eu comento a parte de direito penal e leis extravagantes penais, processuais penais, questões de delegado de polícia. Então eu falo sem pretensão, mas de forma confortável, com experiência. Então assim, o que eu aconselho, professor? Delegado, é mesmo sistemática, reserva um final de semana, pelo menos ali um período aí já, no mínimo, né, 2 horas, para trabalhar por tema, de acordo com a disciplina. Mas aí tem que ter sido feita essa estratégia de triagem dos temas mais potenciais. Qual seria um tema potencial hoje, professor, para eu trabalhar, para treinar, para delegado da Polícia Civil do Paraná, por exemplo? Então, uma boa pergunta. A prova de delegado da Polícia Civil do Paraná, ela vai ter uma data distinta da prova objetiva. Então você ainda tem mais tempo. Tá? Então você tem que passar por essas etapas para aí começar. E quem estuda para delegado também tem algo muito interessante, que é você fazer, né, o estudo daquele conhecimento jurídico para a prova objetiva. Você já está ganhando muita bagagem na hora de escrever, na hora de desenvolver uma discursiva. É muito mais tranquilo, porque você consegue, quando você está estudando, por exemplo, leis penais, né, especiais, lei de lavagem de capital, né, 9.613, você ali está adquirindo bagagem para, no futuro próximo, conseguir escrever. É isso que muitos não entendem. Professor, eu estou estudando a lei anticrime, eu vi que no material tem aqueles pontos de conflito, que o ministro Luiz Fux, no STF, ele suspendeu a eficácia, mas a vigência, ela está nata, né? Ou seja, a norma, ela está viva, ela não tem aplicabilidade prática, mas ela está vigente, e tem vários dispositivos no Código Processual Penal que tiveram como um exemplo o artigo 28 do Código Processual Penal, tá? A parte do arquivamento que é policial, a eficácia suspensa, mas está vigente. Isso é tema de prova? Lógico, se eu estivesse estudando para disputar vaga de delegado, seja delegado da Polícia Federal, seja delegado lá da Polícia Civil do Paraná, com certeza eu daria importância para isso. Não tenha dúvida. Tanto que na minha turma, a turma Delta 1.0, 2.0, eu seguro até o final. Tá? Agora que eles vão começar a fazer discursiva. Por quê? Eu não deixo atropelar, eu não deixo passar por cima de uma etapa para outra. Não existe isso. Tá? Tem que ser no momento certo. Porque a pressa do aluno, o aluno imaturo, né? O aluno que não... O faixa branca, o Juninho faixa branca, ele já quer fazer simulação. Não. Ele tem que primeiro acumular experiência, acumular uma base jurídica, de conhecimento jurídico, tá? Num período de alguns meses, para aí começar a escrever. Senão vai viver frustrado. Quantos e quantos ficam frustrados que fazem simulado? Tá? Simulado da prova objetiva. Por quê? O cara quer pular etapa. O cara começou a estudar ontem. Aí já quer fazer simulado. Aí faz um simulado igual ao nosso, que tem um nível de dificuldade, tá, acima da média, ainda que a gente trabalhe com um perfil 100% direcionado para a banca, com os assuntos mais cobrados, o cara vai se frustrar. Por quê? É o vício de se pegar só ao desempenho, né? Como foi minha nota? Aí o cara vai lá, faz um simulado, né, e acerta 30%, fica brocochô. Mas por quê? Por falta de experiência, né? Precipitação, não sabe agir no momento certo, tá? Quer botar a chamada carroça na frente dos burros, né? Um velho ditado. E acontece essa desgraça. Então, para tudo tem que ter um momento, são ciclos de amadurecimento até a gente chegar, efetivamente, colocar em prática, executar, ok? Então, assim, no geral, para quem estuda para delegado de polícia, você, quando está estudando a parte conceitual, técnico, jurídico, de várias disciplinas, você já está construindo uma bagagem, tanto para a prova discursiva quanto para a prova oral, para alguns concursos que tem prova oral. Por exemplo, nós temos prova oral para delegado da Polícia Federal, então você já vai estar construindo uma base. Só que o estudo para a prova discursiva, ele tem algumas nuances, o estudo tem alguns detalhes, igual para a prova oral.
tem um certo nível de aprofundamento, que aí são temperamentos que quando você chega no momento, pequenos ajustes você consegue entender aquela parte, né, de estratégia mesmo, quando você vai lidar com aquele tema, interpretar, para se aproximar ao máximo do que o examinador esteja pedindo. Isso é a parte mais difícil, seja para a prova de redação, para PRF, para agente, para escrivão, seja as provas discursivas para delegado de polícia no geral, delegado da Polícia Federal, delegado da Polícia Civil do Paraná, dentre outros, é você conseguir fazer uma interpretação que se aproxime ao máximo do que o examinador esteja esperando no espelho de resposta dele. E aí? Olha que loucura. E eu tô falando sério, galera. Eu levei muita pancada para conseguir enxergar isso. E hoje eu trabalho com meus alunos, tá? Essa parte que ela é a cereja do bolo. A interpretação do enunciado, do comando ali, da parte da redação, da parte da discursiva. Sem brincadeira, muitos não percebem. Mas 60% da prova está ali. E os outros 40% vai caber a sua interpretação, para você conseguir desenvolver e se aproximar ao máximo do espelho de correção. Você acha que é fácil, por exemplo, tirar notão em peça processual de delegado de polícia? Você acha que é fácil tirar notão em prova discursiva? Não é não. Quem já fez sabe o que eu estou falando. Tá? Por exemplo, eu aqui em Santa Catarina eu gabaritei, foram 3 discursivas e uma peça. Eu gabaritei uma discursiva, valia 4 pontos e eu não tive um erro de gramática, acertei os 4 pontos. As demais eu tirei uma média de 80% da prova, da nota. Mas eu pergunto, tá, por que o senhor conseguiu, tá, se sair bem? Por que o senhor se sai bem, professor, nessa segunda fase? É sua bagagem? Sim, é minha bagagem. É sua experiência? Sim, é a minha experiência. É o que eu estou compartilhando com vocês aqui agora. É trabalhar essas etapas, cada uma no seu momento, para que você consiga ter uma base sólida e colocar isso em prática. Que aí quando a gente chega no momento da simulação, você já tem uma maturidade, você construiu uma base. Tanto uma base de controle mental, uma base em relação à técnica de fazer segunda fase, que tem vários macetes, e a parte da execução. Você já está com bastante informação. E aí sim, a prática começa a levar você à perfeição. E você vai chegar com certeza para fazer a prova numa zona de conforto que você não teria se pulasse as etapas, se já começasse a querer fazer, né, a simulação antes de fazer estudo de casos. Então tem que ter uma ordem cronológica, senão não dá certo, tá? Entenderam isso? É muito importante, no geral. E a conciliação desse tempo, como falei, é exatamente isolado. Eu não aconselho que você faça isso diariamente. Isso te deixaria assim mais cansado, em regra, mais estafado. Vai depender da maturidade, né, de cada aluno. No geral, eu aconselho, seja o concurso para PRF, agente, tá, ou delegado, seja delegado do Estado, delegado da Polícia Federal, separe um período no final de semana em relação a um horário, tá, que esteja dentro da sua realidade, do seu cronograma, tá, para depois que você já tenha passado pela primeira e segunda etapa, começar exatamente a fazer alguns estudos dos temas mais potenciais, dos estudos de casos, fazendo perguntas e respostas, fazendo determinadas sínteses, para aí no momento oportuno começar a fazer simulação. Tá? Professor, a simulação, o que o senhor me orienta? Eu preciso fazer a simulação com correção individual ou eu preciso fazer a simulação que tenha, né, a pontuação, tenha a sugestão de resposta, o espelho de resposta? Então assim, isso é muito importante também. Eu vou gravar isso oportunamente numa outra live, mas vocês têm que tomar cuidado com essa dependência que vocês criam, tá? Muitos reclamam, mas vocês criam uma dependência que acaba, o próprio mercado ele atrapalha vocês. O que acontece? Quando você vai fazer uma prova discursiva ou vai fazer uma peça, uma redação que ela será corrigida, normalmente essa correção você tem um prazo para você enviar e muitos não conseguem administrar isso e acaba se frustrando.
E quando você não envia, aí depois você fica até sem saber, sem o norte, como é que eu interpretaria esse assunto? Qual seria a minha pontuação? Você fica para trás. Então, assim, por exemplo, a gente faz o que nas nossas turmas? Eu adoto um espelho, tá? Que é chamado espelho americano. Eu trouxe isso da prova de delegado da Polícia Federal, que a Sebrasp ela fez, eu achei bem didático. Então, assim, ali o professor te dá, isso a banca não fez, a Sebrasp, ela só trouxe o espelho pontuado. A gente faz a resposta, tá? Como deveria, utilizando toda a nossa experiência, aquela macro e micro estrutura, com as linguagens jurídicas, os conceitos jurídicos necessários. E em ato contínuo a gente traz o espelho com a pontuação aritmeticamente dividida. Então você tem duas informações preponderantes. A primeira, importantíssimo, você consegue enxergar como uma pessoa com experiência, como um delegado de polícia, com várias aprovações, se colocaria, se posicionaria naquela prova. Como que didaticamente ele ia conseguir delinear um raciocínio para ficar dentro do espelho esperado pelo examinador. E você comparando com a sua redação, você vê várias informações importantes que sozinho, dificilmente, mas muito dificilmente você conseguiria enxergar. Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem ali no espelho, após a sugestão de resposta do professor, você tem a noção do espelho, de acordo com cada fragmento do texto, a pontuação. E aí você tem realmente a noção se você escreveu aquilo ou não escreveu. É simples. Não tem que elucubrar o contrário. Ou você escreveu ou você não escreveu. Porra. Se você escreveu, você ganhou 0,8. Se você não escreveu, você não ganhou. Tá? Não, eu escrevi o ponto 1, 2, 3. Então você ganhou 3 pontos. Não, eu só escrevi o item 1, ponto 1 e ponto 2. Bom, consoante o espelho pontuado, você só ganhou 2 pontos, um exemplo. Então é outro nível, tá, de aproveitamento para a prova discursiva, seja a redação para os cargos de carreira intermediária, PRF, PF, etc., seja para delegado da PF, delegado da Polícia Civil do Paraná, qualquer concurso que tenha segunda fase. É simples assim, é outro nível. Você consegue, no seu momento, dentro da sua realidade, comparar a sua resposta com a sugestão de resposta do professor. A parte da pontuação você consegue, que é algo assim bem didático, se aproximar da nota que em tese você conseguiria obter com aquela simulação. Então a gente trabalha com essa premissa, com essa execução com nossos alunos no geral, porque a correção individual, sendo sincero, já está ultrapassada. Em regra, está ultrapassada. A correção individual ela é indicada excepcionalissimamente para o cara que, com todo respeito, não sabe escrever, tá perdido, infelizmente está começando a estudar depois de 10 anos parado, aí não é nem o momento dele começar a fazer a execução de simulação. Não é nem o momento, ele tem que passar pela primeira e segunda etapa, igual eu falei aqui para vocês. Tá? Então, assim, fica aí o compartilhamento de um pedacinho no acúmulo da minha experiência em segunda fase de concurso, seja para as carreiras intermediárias, seja para as carreiras jurídicas, com foco aí para a Polícia Federal, que é a homenagem exatamente nesse desafio de 21 dias, é que eu serei federal, seja as carreiras da PRF, escrivão, agente, ou delegado da Polícia Federal. Eu espero que de alguma forma tenha contribuído para que você conseguisse entender um pouco como conciliar o estudo da prova objetiva com a prova discursiva, administrar melhor o seu tempo e, no geral, antes de finalizar, existe hoje 2 padrões de aplicação de prova discursiva no Brasil. Um, que normalmente é adotado pela banca Sebrasp, a antiga CESP, você faz a prova preambular objetiva, ou seja, a prova com questões objetivas de manhã e a provas discursivas e a peça à tarde. Foi o que eu fiz em outubro de 2018. Eu fiz a prova com 120 itens de manhã e 3 discursivas e uma peça à tarde. Não tem problema algum
o que eu passei para vocês aqui serve tanto para essa modalidade de aplicação de prova de segunda fase, quanto para quem, por exemplo, vai fazer delegado da Polícia Civil do Paraná, que a prova vai ser objetiva num dia, depois vai ser a publicação dos classificados e a prova discursiva e peça vai ser aplicada numa outra data, né? Um mês depois, um mês e meio depois. É até mais fácil, porque aí você tem, né, mais um período para conseguir fazer, no geral, né, uma revisão bem direcionada. Mas a técnica que eu estou explicando aqui para vocês, das 3 etapas de sucesso para a prova discursiva, se aplica para essas 2 realidades, essas 2 modalidades de segunda fase que nós temos hoje no Brasil nos concursos. Do mais, eu espero que todos vocês, tá, estejam gostando das nossas lives. Eu vou deixar o telefone aqui mais uma vez. Teve uma galera me chamando: professor, eu quero saber informações sobre a turma. Quando que a turma vai ser lançada? Então, eu vou gravar uma live só para isso, gente, tá? A gente vai destrinchar os detalhes, tranquilo? Então, o telefone aqui, o WhatsApp tá aí, tá? É só chamar a monitoria, as meninas lá no WhatsApp. Tem que ter paciência, muita gente, galera. A procura tá assim, insana, tá? Uma galera procurando. Então tem que ter paciência, tem que chamar lá, aguardar, porque ninguém vai ficar para trás. Professor, mas ainda não tem os valores, não tem os detalhes. O que eu faço, professor? Então, o que acontece? Tudo isso vai ser compartilhado na próxima semana. Vocês terão acesso ao material demonstrativo, a galera que vai fazer a turma Gold para PRF, para agentes que vão da PF, vai receber um material demonstrativo, tá? Um material repaginado, com um monte de novidade, tá? A gente vai ter também para delegado da Polícia Federal essa degustação, tá? Vocês vão sentir a pressão, o que é um material direcionado, o que é um material de qualidade. Depois vocês vão ter acesso a um simulado, tá? Para vocês verem a qualidade do que a gente faz, do que você vai ter na turma, tá? No decorrer da semana aí. Então, assim, aguardem, porque todas essas informações serão dadas detalhadamente, o que vai ter no curso. A partir de segunda ou terça-feira da próxima semana, vocês já terão, quem já chamou no WhatsApp, já deixou o nome na lista, já vai receber o e-book de apresentação, tá, da turma Gold. A galera que está aí ansiosa, tá, de delegado da Polícia Federal, a galera que está ansiosa, está estudando aí para PRF, a gente, esses que vão, serão três cargos, e a gente vai trazer em uma turma. Então você que está focado para PRF, a gente que vão também, não perca essa oportunidade. E a gente vai trazer todas essas informações a partir da próxima semana, e essas informações detalhadas. Então segure a ansiedade, vão tirando o melhor proveito dessas lives, do nosso desafio de 21 dias. A gente já está chegando ao fim também, e ninguém vai ficar para trás. Tenha uma excelente noite e lembre-se, treinamento difícil. O combate é o quê? É fácil. Fui!